Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre doenças do sistema cardiovascular. Para iniciarmos esse assunto, vamos relembrar um pouquinho sobre a anatomia e funcionamento do coração. Então, como já visto na disciplina de anatomia e fisiologia, o coração é um órgão muscular oco, localizado no centro do tórax, tendo aí seu lado direito e o seu lado esquerdo possuindo câmeras, né? Superior nós temos o átrio, as câmeras superiores, né? Que são as câmeras que coletam sangue, e as câmeras inferiores é o ventrículos, que é as câmeras que ejetam sangue. Para assegurar que o sangue flua em uma só direção, temos válvulas que direcionam esse sangue para a direção correta, né? Para a entrada e saída do local correto. Então, vocês tiverem dúvida, é só dar uma olhadinha lá e relembrar grande e pequena circulação, né? Onde foram vistos aí esse funcionamento detalhadamente. A principal função do coração é o fornecimento de oxigênio ao organismo e também a coleta e eliminação dos produtos metabólicos, né? Então, os restos celulares, o dióxido de carbono, para ser eliminado do organismo, né? Então, em resumo, o coração realiza essas funções através da coleta de sangue com baixa concentração de oxigênio do organismo e do seu bombeamento para o pulmão, onde ele capta esse oxigênio e elimina o dióxido de carbono através da expiração. E em seguida, o coração recebe o sangue rico em oxigênio dos pulmões e bombeia para todo o tecido, né? Temos aí, resumidamente, pequena circulação. A primeira patologia que iremos falar é a insuficiência cardíaca congestiva, que tem como sigla utilizada aí no meio da saúde o ICC. Então, o ICC, ele é uma condição, né? É aquela mesma questão que nós falamos da DPOC, né, do sistema respiratório. O ICC é uma condição que o coração adquire devido a outras causas, diversas causas, né? Então, de fato, a insuficiência cardíaca congestiva, ela pode acontecer devido a outras patologias, outras situações que o coração desenvolve, que caracteriza aí esse quadro de insuficiência cardíaca congestiva, tá? É uma condição grave, né? Por quê? Porque a quantidade de sangue que o coração bombeia para os tecidos, ele é insuficiente, né? Quando a gente fala de quantidade de sangue, o termo correto, né, a denominação correta para esse sangue, né, para essa porção de sangue que é ejetada a cada bombeamento, nós chamamos de débito cardíaco, né? Então, aquela quantidade de sangue que a cada bombeamento o ventrículo bombeia, né, contrai e manda esse sangue para todo o organismo, essa quantidade a gente denomina como débito cardíaco. Então, no caso do ICC, o débito cardíaco ele é pouco, ele é diminuído, né? E aí acaba deixando a desejar, né? E a demanda de nutrientes, oxigênio que todo o organismo precisa é insuficiente. Então, como dito, o ICC ele pode ter várias causas, né? Então, qualquer doença que afeta o coração, que possa interferir na circulação, na questão cardiovascular,
pode desenvolver o ICC. Então, algumas doenças aqui, como por exemplo, hipertensão, arteriosclerose, que é aquele acúmulo de gordura nas artérias, o infarto do miocárdio, a miocardite, que é uma inflamação do miocárdio, né? E o miocárdio é lá a musculatura do coração, que vocês também já viram. Endocardite, inflamação no tecido interno do coração. Hipovolemia, que é baixa quantidade de volume sanguíneo, anemia, deficiência alimentar prolongada, insuficiência renal. Então, são algumas afecções, né? Então, algumas doenças que pode desenvolver o ICC. Manifestações clínicas, né? Então, os sintomas. Então, de modo geral, o cansaço e a fraqueza é o que mais predomina, né, no ICC, né, o cansaço e a fraqueza. Então, a pessoa ela tem dificuldade, né, de executar algumas atividades por conta desse cansaço e dessa fraqueza, tá? O nosso organismo, ele sempre tem alguma estratégia de compensação para as doenças que acomete o nosso organismo. No caso aqui do ICC, né, o que acontece? Quando o organismo, né, ele observa essa deficiência do coração de bombear, que esse bombeamento está sendo fraco, vamos dizer assim, automaticamente ele vai tentar o quê? Ajustar essa deficiência, né? E aonde ele libera os hormônios, a adrenalina ou a noradrenalina, né, que são semelhantes, iguais, fazendo com que esse hormônio, que tem como função aumentar a função cardíaca, né, os batimentos cardíacos, né? Então, dessa forma, vai ter aí uma melhora, vamos dizer assim, né, da situação aí do ICC, porque o aumento do trabalho, né, do coração, os batimentos que vão ser mais rápidos, né, vai ter aí uma espécie de taquicardia, automaticamente esse débito cardíaco também vai ser aumentado, né? Porém, esse método de compensação não é algo que vai perdurar para o resto da vida. Ele também tem um prazo de validade, vamos dizer assim, né? Até que outras formas de tratar esse desajuste seja resolvido, né? Possivelmente aí com a mudança de estilo de vida, com o tratamento da doença lá de base que está desenvolvendo aí o ICC, né? Até que isso seja resolvido, o organismo tenta trabalhar aí dessa forma para segurar as pontas, vamos dizer assim, tá? O débito cardíaco ele pode retornar ao normal, embora geralmente à custa de um aumento da frequência cardíaca, que é essa questão aí da adrenalina, né? Ela aumenta a frequência cardíaca, né? E também o ideal é que esse batimento cardíaco ele seja mais forte, né? Então a força do batimento seja mais forte, que é uma das formas de reverter e tratar, vamos dizer assim, esse episódio de insuficiência cardíaca. E isso pode ser resolvido, a gente pode conseguir esse quadro de aumento de frequência cardíaca e aumento do batimento através de medicações, ou antes disso, através de mudanças alimentares e também estilos de vida, que nós vamos ver na sequência. Outro mecanismo de compensação que o organismo pode adotar para reverter aí o quadro de insuficiência cardíaca é a retenção de sal, né? A retenção de sódio.
fazendo com que eu automaticamente retém líquido, né? Porque retendo o sódio, automaticamente vai ser retido também água, né? E essa água vai aumentar o quê? O volume sanguíneo circulante, né? E aí, a primeiro momento, também vai melhorar o desempenho cardíaco, né? Então, se o débito cardíaco está pouco por conta de um batimento, né? Então, vamos aumentar a quantidade desse débito cardíaco para que aquele batimento ainda não tão forte, porém a quantidade de sangue vai ser maior. Então, é um modelo aí também de tentar compensar a situação. Porém, como eu disse, esse tipo de situação a longo prazo vai criando e desenvolvendo outros problemas, porque a retenção de sódio pelos rins acaba danificando a própria estrutura dos rins, né? Então, como dito, isso tem que ser revertido de outras formas, com acompanhamento médico e tal, para que essa situação, que é uma problemática, que é, no caso aí, a retenção de sódio, tem que ser resolvida. A intenção do organismo foi boa, porém, essa retenção a longo prazo é prejudicial. Como dito, o coração tem um lado direito e um lado esquerdo, né? Uma cavidade na parte superior e uma cavidade na parte inferior, né? Então, quando a insuficiência cardíaca ela acontece mais precisamente ao lado direito, né? Alguns sintomas são bem específicos, né? Então, assim, quando a insuficiência é do lado direito, tende a produzir acúmulo de sangue que flui para o lado direito do coração. E esse acúmulo acaba desenvolvendo edemas nos pés, tornozelos, pernas, né, que são visíveis, e também que pode ser observado através de exames por imagem, um aumento do fígado, né, região abdominal, por conta do próprio aumento do fígado também, são situações que podem ser observadas. Agora, quando essa insuficiência ela está mais direcionada para as cavidades do lado esquerdo, né, e isso pode acarretar já um acúmulo de líquido no pulmão, no caso aí, o edema pulmonar, né, e aí automaticamente desenvolvendo aí uma dificuldade respiratória intensa, né? Que pode no início ser branda, né? Ocorrendo somente durante a realização de alguns esforços, de algumas atividades, né? Mas com a evolução e o desenvolvimento da doença, essa insuficiência tende a piorar, né? A piorar ao ponto que a pessoa sente dificuldade respiratória mesmo em repouso, né? Algumas pessoas relatam a dificuldade de respirar quando se deita, né? Então, durante a noite, na hora que vai dormir, porque é como se fosse um escoamento. Esse líquido ele vai alojar totalmente no interior do pulmão, e aí é onde a pessoa sente essa dificuldade respiratória ainda mais acentuada quando deitado, porque é essa posição que vai favorecer para o escoamento desse líquido totalmente no interior do pulmão, né, ficando todo esse líquido localizado em uma região só, e aí essa dificuldade respiratória intensa que ele acaba sentindo. O diagnóstico, os sintomas que o paciente relata e o médico observa geralmente é suficiente, né? Porém, observando também pulso fraco e acelerado, né? Que é quando tenha vários movimentos, né? Então, ele está acelerado, está rápido, porém o pulso ele é fraco no sentido
de quando você vai sentir ele, é como se, imagine vocês pegando aí uma agulha de costura e batendo bem de levinho assim no dedo de vocês. Isso é um pulso fraco. Agora vocês pegam um prego, né, algo mais pesado e bate no dedo de vocês. Vocês acabam sentindo uma pressão, né, mais forte, né? Então isso que quer dizer pulso fraco e pulso forte. Então no caso dessa condição clínica aí, né, de insuficiência cardíaca congestiva, a gente sente esse pulso fraco, né, porém acelerado, rápido. Então é como se tivesse, né, pega aí a agulhinha de costura e bate várias vezes assim, bem rapidinho no dedo de vocês, ok? Só tô dando aí um exemplo de como vocês podem identificar essa questão de fraco e acelerado, tá? Também pode ser observado hipotensão arterial, então como o sangue ele está sendo, esse volume, esse débito cardíaco ele está sendo pouco, então a pressão desse volume cardíaco ele é menor na parede das artérias, por isso que se identifica aí a hipotensão. Quando faz a ausculta dos batimentos do coração, que tem como denominação bulhas cardíacas, o médico observa uma alteração nessas bulhas. O coração aumentado, que observa-se através de exames por imagem, né? Então, observa-se também a dilatação da veia do pescoço, né, da jugular. Então, o paciente às vezes está deitado, a gente observa essa pulsação, né, essa elevação da jugular, por conta aí desse congestionamento. É igual eu sempre explico para os alunos. Quando a gente fala o nome congestionamento, o que vocês assemelha? Um trânsito, um carro atrás do outro, que não anda na velocidade que deveria andar. É o que acontece também no coração. Então o sangue ele fica meio que congestionado, aguardando ali a sua vez para ser bombeado pelo coração, que está fazendo um bombeamento lento porque ele está doente, ok? Acúmulo de líquido no pulmão, como nós já falamos, que também vai ser observado através de exames. E a própria insuficiência respiratória intensa já vai também esclarecer esse acúmulo, né, acúmulo de líquido, né, que é o edema pulmonar, né? O edema quer dizer o quê? Que é um acúmulo de líquido em determinada região. Quando eu falo edema pulmonar, eu já esclareço que é o quê? Acúmulo de líquido no pulmão, certo? Aumento do fígado, ganho rápido de peso por conta aí da retenção de sódio, que vai estar retendo líquido, e líquido pesa, tá? Então, uma radiografia e outros exames por imagem pode observar aí essas problemáticas. Bom, eu dei uma desacelerada aí na fala no slide anterior, porque estavam cantando aqui um louvor. Enfim, vamos continuando. Então, o tratamento, tá? O tratamento, ele é constituído, vamos dizer assim, para que esse paciente retome as suas atividades ao normal ou mais próximo do normal, né? E assim melhorando a sua qualidade de vida e também prolongando a vida desse paciente. É uma situação que muitas das vezes não tem cura, porque as condições e as causas são problemas bem específicos, né? Cardíacos e tudo mais, né? Então, o médico ele pode abordar o tratamento em 3 ângulos, né? Que é tratar a causa subjacente, que a causa da situação, né? A doença que está desenvolvendo o ICC, remover os fatores que possam agravar esse ICC, tá? E tratamento do ICC em si, tá? Então,
Muitas das vezes utiliza-se medicamentos, né? E os medicamentos da classificação digitálicos, né? É um medicamento que faz com que aumente a força de contração do coração. Então, de fato, será um medicamento utilizado para tratar aí essa condição de insuficiência cardíaca congestiva, né? E conforme o paciente vai apresentando insuficiência respiratória, então tem que ofertar com oxigênio, o edema do pulmão vai ter que criar alguma estratégia para eliminar esse líquido do pulmão, né, que é conduta médica. Então, também vai se abordando o tratamento conforme as complicações que o ICC está trazendo para essa pessoa, tá? Quando eu falo de classificação de medicamentos, pessoal, por exemplo, quando eu falo analgésico, eu tenho um monte de medicamentos que são analgésicos, correto? Então, a classificação analgésico, a mesma coisa antibiótico, é uma classificação. Aí eu tenho vários medicamentos que é antibiótico. E a mesma coisa aqui, então eu tenho o uso de medicamento da classificação digitálicos, que são medicamentos, tem diversos tipos de medicamentos digitálicos que vai estar tendo essa ação, né, que é aumentar a força de contração, tá? Então, aqui os cuidados de enfermagem são diversos, né? A gente colocou alguns aqui para vocês. Então, se é um paciente que precisa fazer balanço hídrico, né? Que é o controle de líquido que ele está consumindo e que ele está eliminando por conta daquela situação de retenção de sódio. Muitas das vezes o balanço hídrico ele vai ser estipulado para esse paciente. Observar os exercícios que ele consegue executar, né? Então, está ali acompanhando esses exercícios para ver, né, até qual ponto ele consegue executar. Administrar medicações conforme prescrição médica, observar se os medicamentos estão dando resultado ou se está desenvolvendo alguma reação adversa importante, né, e sinais de intoxicação medicamentosa, avaliar a distensão da veia do pescoço, que é a jugular, né? Observar os edemas periféricos, né? Como nós falamos, o lado direito tende a ter edema dos pés, pernas, tornozelos, que são os edemas periféricos. A dieta ela deve ser hipossódica, já que aprendemos e observamos que essa é uma patologia que o organismo retém sódio. Então, quanto mais eu oferto sódio para esse paciente, pior vai ser, porque vai estar retendo cada vez mais. Ou se observa que a posição Fowler, que é a posição sentado, facilita e melhora aí o quadro respiratório desse paciente por conta da condição lá do edema pulmonar que nós falamos anteriormente, ok? Avaliação dos sinais vitais, a saturação do paciente, que são cuidados comuns aí que a gente tem que oferecer a todos os nossos pacientes. A questão emocional, ansiedade, medo, um ambiente confortável e tranquilo são cuidados que se proporciona para todos os pacientes, tá? A próxima condição que nós vamos falar aí do sistema cardiovascular é a angina pectoris, tá? Então, a angina pectoris nada mais é que uma dor torácica, né? Que tem de ser uma dor transitória, né? Então, vamos dizer assim, que passageira, mas que traz aí uma sensação de pressão, né? De dor eminente, né? Às vezes até muito forte, por conta que o miocárdio, que é a musculatura do coração, não recebe oxigênio naquele momento suficiente. Então, por alguma disfunção aí que acontece durante aí o funcionamento cardíaco, o coração acaba naquele momento não recebendo esse oxigênio, que é o quadro aí de
isquemia, né? Que é a falta de recebimento de oxigênio no tecido. E aí desenvolve essa sensação de dor e pressão que é muito desconfortável e também debilitante aí para alguns casos mais graves. As causas também são diversas, então doenças arteriais coronarianas, como a arteriosclerose, né, que é a diminuição da luz do vaso por conta de placas de gordura, a arterite coronariana, que é a inflamação das artérias que está ligada, né, diretamente no coração, por isso o nome artéria coronariana, né? Então, arterite é a inflamação dessas artérias. Distúrbio circulatório, como estenose aórtica, né? E a estenose aórtica, lembra que nós temos várias válvulas nas entradas e saídas do coração? Então, existe também uma válvula ali na entrada da aorta, né? E aí, às vezes, essa válvula não trabalha, não funciona como deveria funcionar, tá? E aí acaba atrapalhando aí esse leve trás de sangue aí que o coração, que é a função do coração, né? A hipotensão, que é uma situação que acaba desenvolvendo uma diminuição e uma demora no retorno de sangue para o coração, né? Que por conta aí do baixo volume, sim, né? Que acontece aí na hipotensão. A hipotensão é a pressão arterial baixa, né? Nós já vimos aí também isso, tá? E espasmos arteriais, que nós já falamos também anteriormente, que pode acontecer devido à inflamação, à arteriosclerose, enfim, tá? Distúrbios sanguíneos como anemia e hipoxemia, que é baixos níveis de oxigênio na corrente sanguínea, né? E essa hipoxemia também pode ser por diversas causas, uma asfixia repentina, sei lá, tá? Fatores de riscos. Algumas situações e condições podem piorar essa angina, como alguns esforços físicos, ingesta de alimentos com muita frequência e alimentos não saudáveis, alguns episódios emotivos, né? Então, emoções muito exorbitantes, vamos dizer assim, né? Exposições a baixa temperatura também pode levar a um quadro de crise de angina pectoris, tá? Então, os sintomas. Então, ocorre a isquemia do miocárdio, né? Que é a falta de oxigênio no tecido do miocárdio, e aí promovendo aí essas dores, né, que tem gravidades variáveis, né, como falei, pode ser desde uma sensação de pressão, como também uma sensação de dor agonizante, uma sensação de morte mesmo, né, e aí essa angina, ela tem que ser observada com as seguintes características. Primeiro, a sensação, se é um aperto, se é uma queimação, se é uma pressão, né? Que é o nível de sensação. A intensidade, se ela é discreta, moderada ou forte. A localização dessa dor, se é retroesternal, né? Bem atrás do externo, ou se é discretamente para o lado esquerdo, né? Se é uma dor que se irradia para o ombro, para o braço, para o cotovelo esquerdo, né? Para mandíbulas e tudo mais. A durabilidade dessa dor, se é rápida, aí, em torno de 5 minutos, ou se ela é duradoura, podendo chegar até 20 minutos em situações extremas, tá? E como que ela alivia e se ela alivia, né? Se é apenas se colocar em repouso, sentar e deitar, ela vai aliviar, ou se é necessário o uso de alguma medicação, no caso aí da nitroglicerina, que é uma medicação utilizada em diversas situações de problemas cardiovasculares, né? Então, qual a forma que se consegue aliviar essa angina, tá? Outros sintomas também pode estar associado, né, com
com a dor, né, com a angina, podendo ter também dispneia, palidez, sudorese, tontura, palpitação, distúrbios digestivos como náuseas e vômitos. O diagnóstico é feito através da manifestação clínica da dor, ok? Através da anamnese, onde vai ter aquela série de perguntas referente à vida familiar, históricos, clínicos e tudo mais, né? Através de testes de esforços como de esteira e bicicleta, e também através de exames por imagem como o eletrocardiograma, que é o ECG, e a angiografia, que é aquele exame onde se observa toda a região vascular, né? Todos os vasos do coração, ok? O tratamento, ele visa para evitar com que as doenças arteriais coronarianas elas se desenvolvam ou que elas se agravem, né? Então, o tratamento se baseia em quê? Em acompanhar e reverter o quadro aí dessas doenças coronarianas, tá? Também visa observar aqueles fatores de risco que nós falamos anteriormente, né? Sobre traumas, esforços físicos e tudo mais. Então, conhecendo esses fatores que pode desencadear a crise de angina, vai estar orientando e esclarecendo aí para esse paciente, tá? Claro que também o tratamento vai depender da gravidade da situação, como nós falamos, né? Existe aí diversas intensidades, né? Quando esse sintoma ele piora em curto prazo de tempo, a hospitalização ela é evidente para esse paciente, né? E aí onde se vai fazer um acompanhamento mais delicado desse paciente, observando até se essa angina é um princípio de um infarto agudo do miocárdio, enfim, por isso da hospitalização, né? E aí vai ser utilizado aí os medicamentos essenciais e necessários para esse quadro, tá? Se os sintomas não forem minimizados com os medicamentos, com a dieta, com alterações do estilo de vida, né? Vai ser logicamente solicitado uma nova angiografia, onde vai estar verificando qual realmente a gravidade e a pontualidade, né? A localização da problemática desse coração aí, para talvez ser necessário e cogitado uma cirurgia, né? Uma cirurgia de revascularização ou a angioplastia, que também tem aí a mesma função aí de revascularização, ok? Os cuidados de enfermagem para a angina, né? Então, avaliar a característica da dor com todos aqueles critérios que nós falamos anteriormente, né? De localização, sensação, intensidade, isso é importante, né? Avaliar frequência respiratória, pressão arterial e frequência cardíaca no momento do episódio da angina, né, da dor, também é importante. Fazer eletrocardiograma conforme prescrição médica, obviamente, né, que vai fazer eletrocardiograma à torta e à direita aí, né? Geralmente o médico pede para fazer a cada final dessa dor, né? Então a dor surgiu, faz o eletrocardiograma para verificar o funcionamento desse coração, né? Porque o eletrocardiograma ele vai estar demonstrando a competência do funcionamento, do bombeamento do coração através dos traçados,
né? Então, se essa angina ela foi uma resposta de um princípio de um infarto, por exemplo, o eletrocardiograma vai estar mostrando isso para a equipe, tá? Avisar o médico caso a dor não diminuir, né? Verificar junto com o paciente quais atividades que pode desenvolver essa dor, né? Que provoque essa dor, tá? Sempre manter um ambiente tranquilo, confortável, oferecer aí, dar apoio emocional, porque com certeza o paciente vai estar aí muito assustado, né, com a situação, tá?